Virginianos, amigos de virginianos e quem se relaciona com esse signo, que são os grandes buscadores da autoperfeição, do perfeccionismo e que precisam trabalhar aí outro grande potencial deles, que é a humildade, para reconhecer que não são perfeitos, aprender com os próprios erros e não ficar na culpa, mas na resignação, no auto-perdão e a liberação para se tornarem expertises de si mesmos e também de tudo aquilo que eles se envolvem. Eles são os grandes especialistas, têm a capacidade de organizar, de colocar ordem, de planejar e são os grandes servidores, sempre predispostos aí a ajudar, a nutrir, a acolher no que puderem. Hoje a nossa história sobre o signo de Virgem vai ser contada e dividida em duas partes. A primeira é a continuação da jornada do nosso herói, é o seu sexto trabalho. E a segunda é um mito que traz a essência desse signo dos virginianos para quem é virginiano e para quem convive com eles. Vamos para a primeira parte. Então, qual é a missão, o que o nosso herói Hércules é designado a cumprir? Ele precisa ir tomar, ele precisa recuperar o cinturão de Hipólita. Quem é Hipólita? Isso é uma pessoa, é um objeto, o que é isso? Hipólita, na verdade, era uma mulher que era a rainha das Amazonas, um grupo de guerreiras que se mantinham isoladas dos homens, que eram virgens, que eram puras, sagradas, intocadas e muito fortes, por isso eram guerreiras. E uma delas, que era a chefe, a rainha Hipólita, ela carregava em si um cinturão que continha aí muitos dos seus dons, capacidades e habilidades. Então Hércules chega nesse lugar que as Amazonas habitavam, que Hipólita habitava, e ao invés de pedir com humildade para ela o cinturão, ele já chega e ataca Hipólita e ele mata ela de imediato. Quando ele a mata, ele percebe que ela não ia lutar contra ele, que ela estava disposta a servi-lo, que ela estava disposta de livre, espontânea e boa vontade entregar o cinturão, para que fosse útil, para que tivesse uma serventia para ele. E então, quando Hércules percebe isso, ele se vê inundado numa emoção de culpa, de arrependimento. Ele percebe o erro que ele cometeu. E não conseguindo lidar com esse arrependimento, com essa culpa, ele sai com o cinturão na mão e sai andando a esmo, ele fica perdido, ele fica lidando ali com as próprias dores, ele fica muito triste, muito mal, ele não consegue se perdoar. Até que no caminho ele escuta um grito e ele percebe que uma donzela que estava passando pela região, ela foi sequestrada, ela foi roubada, ela foi pega por um monstro submarino e estava sendo arrastada para o mar. E quando Hércules vê, o monstro comeu a donzela. E então, olha que lindo o que acontece, que é a essência dos virginianos. Ele consegue se desfazer da preocupação com a própria dor e percebe que existe uma outra pessoa passando por uma situação, um desafio, uma preocupação maior do que a dele. É um lindo espelho aí, simbologia da humildade, do servir ao próximo. Então ele se esquece de si mesmo, da sua própria dor e vai promover o resgate dessa donzela. Então ele luta com esse monstro submarino, abre a boca dele, entra no estômago, resgata a donzela e sai da boca do monstro aí, na verdade, se sentindo muito bem, porque ele tinha feito bem ao próximo. Ele tinha conseguido superar a própria dor, ajudando alguém que estava sofrendo uma dor maior do que a dele. Agora, gente, eu vou contar a segunda história, o segundo mito que diz respeito aos virginianos e que não é um trabalho de Hércules, mas que traduz muito a essência desse signo, que é o mito de Perséfone e de Deméter. Então, Deméter era aí a rainha da agricultura,
do trigo, ela que ensinou as pessoas a fazer o pão, ela que cuidava da terra, e Virgem é um signo do elemento terra, tem muita ligação com essa questão material. E então Deméter tinha uma filha que se chamava Perséfone, que era virgem, que era imaculada, que tinha muita pureza e que brincava aí nos campos com as flores na agricultura. Certo dia Perséfone estava lá brincando e quem apareceu? Hades. Quem é Hades? É Plutão, é o senhor do submundo, do inconsciente, do inferno, que fica lá embaixo nas profundezas da Terra. E então Hades, com seus instintos e vontades, quis raptar Perséfone e realmente pegou ela e levou ela lá para o submundo. Quando a mãe de Perséfone percebeu que era Deméter, ela ficou desolada, ela sentiu uma dor descomunal, ela não conseguiu lidar com essa perda, com essa morte. E a dor foi tamanha que ela parou de produzir aí a semeadura, o crescimento, o florescimento de toda a agricultura. O reino ficou assolado pela fome, não havia alimento. E foram consultados os maiores deuses e Zeus, né, claro, para resolver essa questão. E eles chegaram num acordo, lembrando aí que Virgem é regido por Mercúrio, que promove a conexão, a comunicação entre céu e terra, a flexibilidade de fazer acordos. E que acordo foi esse? Que Perséfone então passaria 6 meses do ano no mundo da superfície com a sua mãe, com Deméter, e os outros 6 meses do ano ela passaria com Hades no inferno, no submundo, lá com Plutão. Isso, em outras palavras, olha que interessante, significa o quê? As estações do ano. Então, quando está com outono e inverno, é o momento de seca, de vazio, é o momento em que está árido, que está um deserto, é o momento em que Perséfone está lá no submundo com Plutão, com Hades. E quando Perséfone pode subir para a superfície do mundo, é que acontece então a primavera e o verão, e tem todo o florescimento, toda a alegria, todo o contentamento, simbolizados aí pela alegria da mãe em receber a filha de volta. É isso, essas são as grandes mensagens para os virginianos. Da primeira história do trabalho de Hércules, a gente pode compreender que os virginianos, a partir do momento que compreendem que são mais úteis servindo ao outro do que lidando com a própria dor, gerando aí empatia e compaixão, são mais úteis para a vida, para a humanidade, para o coletivo e para o todo. E também quando aprendem aí a se redimir de um erro que cometeram e saem do lugar, do patamar de buscar a idealização de um perfeccionismo que, na verdade, mais os afasta das pessoas, porque ficam na crítica e no julgamento, buscando o perfeito em si mesmo e no outro, e então conseguem aí se humanizar, se empatizar com as pessoas. Já o segundo mito de Perséfone nos traz duas lições aí, duas morais da história muito essenciais dos virginianos. A primeira é que Perséfone conseguiu desenvolver a capacidade de se deslocar nos dois mundos, no mundo da superfície e no submundo, no mundo do inconsciente. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas os virginianos são extremamente profundos e eles têm alta capacidade de compreender as profundezas da inconsciência da alma, mas eles não ficam se gabando disso, eles são muito sábios, eles colocam todo o conhecimento que eles têm em prática, no dia a dia, com simplicidade, com discrição e com humildade. Para concluir, é importante dizer que Perséfone ficou aí estigmatizada como a filha de Deméter, e sendo filha para sempre, ela não se torna adulta, o que caracteriza também a essência dos virginianos da pureza, né, de se manter sempre na pureza de uma criança.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos 2 mitos que a gente trouxe hoje para entender e compreender melhor os virginianos, que têm essa rica essência, e que a gente pare aí de estigmatizar eles de serem chatos, cricas, organizadores, metódicos, porque eles são muito mais do que isso, né? E é isso, se inscrevam então aqui no canal Viva Melhor, assinem, deem seus likes, deixem suas mensagens e a gente vai trocando informações nessa linda caminhada do nosso herói.